Olá, muito boa tarde. Está no ar o TV Mais News com as principais notícias desta terça-feira. Foi deflagrada em Mato Grosso a operação contra a falsificação de atestados carcerários para receber auxílios do INSS. Confira. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Rosário e desarticulou uma quadrilha especializada em fraudar o benefício do auxílio reclusão em Mato Grosso. O auxílio reclusão é um benefício que todo dependente da pessoa que está presa em regime semiaberto ou regime fechado pode receber. Cerca de 50 pessoas, entre policiais federais e servidores da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, cumprem 8 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Rosário Oeste. As investigações foram iniciadas em 2016, a partir de uma denúncia recebida na Ouvidoria da Previdência Social, informando a existência de um esquema de concessão fraudulenta de auxílio reclusão a partir da Agência da Previdência Social da cidade de Rosário Oeste. As fraudes consistem, na sua maioria, na falsificação de atestados carcerários, ampliando o período de prisão dos supostos segurados. O levantamento mostra que as concessões de auxílio reclusão na Agência Previdenciária Social de Rosário Oeste é 12 vezes maior que a média nacional. Segundo as investigações, as concessões de auxílio reclusão na Agência de Previdência Social de Rosário Oeste é 12 vezes maior que a média nacional. Lembrando que o município tem cerca de 18 mil habitantes. E começou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no Brasil, que tem por objetivo promover a inclusão social. Com uma pequena movimentação em frente à Câmara Municipal de Cuiabá, alunos e professores da PAI chamam a atenção com atividades simples e que se resume em amor. São tudo maravilhosos. É a programação da Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começou nesta segunda e vai até o dia 28 deste mês. Essa semana nós temos como tema direitos, necessidades e respeito. A semana é de 21 a 28 de agosto e é da Federação Nacional das APAES. Nós estamos comemorando, o que nós buscamos com essa semana? Igualdade, porque na verdade o que acontece? Existe a inclusão, mas a inclusão é de uma forma bem difícil ainda, Nós já avançamos bastante com relação a isso, Mas o que nós queremos colocar é que a pessoa deficiente, ela é eficiente desde que seja acompanhada. O que nós queremos? Que as autoridades fossem mais eficientes para a pessoa com deficiência, que na verdade existem leis, mas não são cumpridas, E o que nós queremos é respeito, amor e construir uma história diferente. No caso aqui, essa visita ao prédio da Câmara Municipal de Cuiabá, qual que é a finalidade? A finalidade é chamar a atenção para as autoridades, Justamente por essas leis mais eficientes. Em cada traço, é possível ver a alegria estampada no sorriso singular de cada um deles. É o carinho dos profissionais com cada integrante do grupo. Uma atitude que, com o tempo, vem ganhando novos adeptos de um bem maior. Eu acredito que em relação às pessoas com deficiência, sejam elas intelectuais ou outros tipos de deficiência, a sociedade ela já está tendo um olhar totalmente diferenciado. Até porque nós precisamos fazer a inclusão dessas pessoas, não só a nível escolar, mas também no mercado de trabalho e principalmente na sociedade. O trabalho hoje, para poder ser reconhecido, para ter essa parte de inclusão, que seja pedagógica, social, depende mais de uma política social ou de uma política pública? Depende do todo, Eu acho que assim que toda a comunidade, a sociedade, os dirigentes públicos, eles se envolverem, com toda certeza a inclusão ela será feita com responsabilidade e eles serão reconhecidos também. Da criança ao adulto, cada um tem a sua limitação. Se trata da Semana dos Especiais, seja ele pequenininho ou grandão. A responsabilidade social e política está em cada um de nós, que tem contato direto com este público. Vereador, esse relacionamento social, político, juntamente com entidades como essa, que depende do apoio da sociedade, é importante? É extremamente importante, principalmente no que tange a conscientização, No começo do mês de outubro nós teremos a comemoração de 50 anos da APAI,
aqui no estado de Mato Grosso, e nós entendemos, enquanto agente político, que temos parcela fundamental para poder conscientizar a sociedade dos direitos e deveres dos cidadãos aqui de Cuiabá. Agora, é gostoso ver esse relacionamento, né, de crianças que precisam de um espaço como esse, hoje visitando a Câmara Municipal, que é um espaço público. Ao mesmo tempo que tem a diversão, a atividade e a inclusão, tem um chamamento também para que os colegas também da bancada, da política, possam inclinar os seus olhos para essa deficiência na nossa sociedade, né? A necessidade, na verdade. Sim, os colegas, a gente tem que fazer um reconhecimento público aqui, que eles estão envidando todos os esforços para poder ajudar o prefeito Emanuel Pinheiro a construir uma cidade cada vez mais humana. Eu queria também, neste momento, de dizer que a gente tem algumas lutas pelos portadores de necessidades especiais. Quero citar aqui também como exemplo uma lei de nossa autoria que instituiu a primeira semana do mês de abril como uma semana de conscientização e reflexão sobre a causa dos autistas. Então a gente quer implantar aqui no município de Cuiabá a Clínica Escola do Autista e realmente oferecendo um bom serviço para eles que precisam. A PAI em Cuiabá hoje atende excepcionais de 0 a 50 anos, onde o contato com cada um deles vai muito além da prática, e sim o próprio relacionamento de um laço de solidariedade. Que essa data muito especial, muito maravilhosa. E essa felicidade vem de onde? Vem dentro do coração de toda a nossa felicidade da PAI. Está sempre presente. Está sempre presente. Então hoje nós estamos aqui para falar para os vereadores, para a sociedade em geral, que vocês estão aqui, que vocês são pessoas de direito e que querem serem vistas. Não é verdade? Sim. Então que seja dada abertura à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Que bacana, né? E motoristas da Uber que atuam em Cuiabá estão com os aplicativos desligados, em protesto pela redução da tarifa cobrada pela empresa e por uma política mais rígida no cadastro dos usuários do aplicativo. Eles solicitam ainda uma reunião com os representantes da empresa e afirmam que irão manter os aplicativos desligados até a meia-noite de quarta-feira. Pela manhã, motoristas que atendem pelo aplicativo se reuniram em frente ao ginásio Assim Tocantins, no bairro Verdão. Em seguida, saíram em carreata pelas avenidas Miguel Sutil e Isaac Povas, até a rua Miranda Reis. Eles ainda fizeram um buzinaço em frente a um hotel onde funciona o escritório da Uber na capital. Segundo organizadores do evento, cerca de 100 motoristas participaram desse protesto e uma nova manifestação deve acontecer nos próximos dias. Hoje tem mais economia e o economista Múcio Ribas está aqui no estúdio, que traz como tema um assunto que está em alta no Congresso Nacional, a reforma tributária. Múcio, o que vem por aí? Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a todos que nos assistem. Reforma tributária, mais uma vez, nós temos mais uma proposta no Congresso Nacional e hoje o deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é do PSDB do Paraná, apresentou mais uma proposta de reforma tributária. A reforma tributária sempre impacta na vida de todas as pessoas, impacta na economia e esse assunto será discutido numa comissão especial. Esse assunto já vinha sendo debatido anteriormente. E também a proposta do Luiz Carlos Rauli é no sentido de aglutinar várias outras propostas de reforma tributária e trazer um novo modelo de tributação para o país. Todos nós sabemos das dificuldades que é uma discussão da reforma tributária, principalmente quando envolve os interesses dos estados, dos municípios e do governo federal. Hoje, na distribuição, a parte maior de receita tributária está concentrada na mão da União. Aí é repartido com os estados e repartido também com os municípios. Nessa proposta de reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli trouxe em debate, inclusive esse assunto foi debatido na semana passada aqui em Cuiabá, na Semana Jurídica, foi um dos temas discutido nessa semana, e creio que ela já é suficiente o debate no país inteiro para se colocar já no debate do Congresso Nacional. Infelizmente, a parte que é quem arca com o ônus do tributo não faz parte desse debate. Os estados, o governo federal e os municípios
buscam, dentro das repartições, preservar as suas receitas. Se nós identificarmos nesse momento, onde o governo federal trabalha com uma projeção de um déficit, ou seja, vai gastar mais do que arrecada, na ordem de 139 bilhões, os governos estaduais, todos eles estão com dificuldades financeiras, os municípios nem se fala, e aí por diante nós vamos identificando o que é noticiado todos os dias, problema na saúde, problema de repasse de duodécimo, principalmente aqui no nosso estado, tem sido debatido bastante isso. Identificamos assim que é um momento de dificuldade econômica do país como um todo. Então a reforma poderia propor algo que pudesse impactar na economia de forma positiva e isso viesse a trazer novos empregos, geração de novos empregos, que fosse fomentada a economia como um todo. Mas o que se está proposto lá, o que se nota, não é nada disso. Lá luta-se mais pela repartição de receitas. A União querendo preservar a sua maior parte de participação da arrecadação e também querendo legislar sobre a matéria que é o imposto dos estados. A proposta prevê uma divisão que é bem lógica, uma divisão que é a parte dos impostos sobre propriedade, que é o que nós pagamos sobre o nosso imóvel, que é o IPTU, a parte do IPVA que pagamos sobre o veículo. Então, esse tipo de impostos seria dos municípios. O imposto sobre o valor agregado passaria a ser dos estados, que englobaria o ICMS e o ISS. E o imposto sobre a renda, que já é da União, permaneceria na União. Agora também tem uma novidade, que é o tributo chamado seletivo, que estaria usando o combustível, a comunicação, a energia elétrica, sobre as bebidas. Hoje é cobrado ICMS sobre esse produto. E ele passaria a ser um imposto seletivo com a legislação nacional. Isso vai ter uma dificuldade na discussão, porque os governos dos estados têm isso como a sua principal receita. Então, combustível, comunicação, energia elétrica, bebidas, pneus, etc., é a principal receita do ICMS dos estados, que depois reparte com os municípios. Acreditamos que os governadores teriam alguma dificuldade de abrir mão desse tributo, principalmente da parte que é a legislação desse tributo nesse momento, para entregar isso para a União. Múcio, se tratando de cidadão, o que muda para o cidadão? Infelizmente, para o cidadão não muda absolutamente nada, porque todos nós ficamos na expectativa como cidadão de que reduza a carga tributária. Infelizmente, a proposta prevê a manutenção dessa carga tributária, que hoje no país está em torno de 35% do PIB. Então, a proposta ela prevê essa manutenção da carga tributária em 35%, prevalecendo como está hoje, e assim o cidadão, que é aquele quem arca com o ônus do imposto, infelizmente vai continuar pagando o mesmo valor. Quiçá não venha algum aumento de forma a aumentar essa carga tributária que já é tão pesada para o cidadão. Acreditamos que movimentos, teremos alguns movimentos naturalmente dentro do processo dessa discussão, mas o cidadão, infelizmente, continuará com a mesma carga tributária de 35% do valor do PIB, o que já é muito alta, embora não é a mais alta de todos os países. Existem muitos outros países que têm carga tributária muito maior do que essa, mas esses outros países têm retorno dos serviços para o cidadão. O que nós lamentamos aqui é que nós temos uma alta carga tributária e o retorno do serviço para o cidadão deixa muito a desejar. Tá certo, então vamos continuar acompanhando. Obrigado pela sua participação no nosso programa. E na quinta-feira nós temos mais assunto de economia com o Múcio, o nosso economista. E nós ficamos por aqui. Para saber mais notícias, acesse o nosso site tvmaisnews.com.br. Até amanhã.